Imagina que suas memórias são ficções que você conta para você mesmo. Você acha que nessa hipótese você ainda seria a mesma pessoa? O Lacan diz que só existe memória quando há esquecimento. Será que é possível ter uma vida sem esquecer nada? Essa vida em que a gente não esquece nada seria um inferno ou será que ela seria um paraíso? Bom, a gente sabe que dentro da psicanálise lacaniana, esquecer é um ato, né? Nesse sentido, algumas memórias que elas aparecem como se fosse algo involuntário, como se fosse um déjà vu, elas podem revelar algo da ilusão que está em funcionamento na nossa dinâmica psíquica. Podem revelar que uma nostalgia está operando, né? Quer saber como é que funciona a memória para a psicanálise e como que os manejos clínicos são feitos com base naquilo que irrompe daquilo que a gente lembra? Então me acompanha no vídeo que a gente descobre. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que colocamos palavras no lugar da ausência de conhecimento, o canal da Falta Falar. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre psicopatologia lacaniana, né? A parte da semiologia, e agora nós estamos trabalhando memória, um assunto interessantíssimo, muito pertinente para a prática clínica, né? Inclusive um assunto que tem muito pano para manga para discutir em relação à neuropsicologia, em relação à psicologia do comportamento, né? Ali no começo da clínica do Freud, né, a gente tem uma discussão muito sólida sobre isso, e a gente vai falar um pouco disso aqui também hoje, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Nesse capítulo aqui da memória, né, a gente tem uma parte de um livro do Proust sobre memória, que a gente vai falar logo mais. Mas antes de eu trazer essa parte do Proust, mas mais especificamente sobre a Madeleine, né, quero trazer para vocês aqui uma parte histórica que os autores trazem sobre a memória, né? Bom, enfim, memória tem origem no grego e representa uma deusa, então ela é muito bem articulada com o feminino, e a deusa essa que é a filha de Urano, né? Urano no céu e Géia na terra. E o nome dessa deusa, que dá origem ao conceito de memória, é Mnemosyne, né? Mnemosyne, que era a personificação da memória e mãe das musas. E Mnemosyne representava as artes, a ciência e a história. E ela tinha uma função simbólica. Essa função simbólica permitia que os artistas da época, os profetas, né, os poetas, eles acessassem um passado místico e conseguissem preservar a história para aqueles que estavam vivos. Nesse sentido, Mnemosyne tinha uma função de imortalidade, né? Ela tinha uma representação de imortalidade. A memória era aquilo que salvava os mortos do esquecimento. Ela tornava todos presentes dentro de uma narrativa. Então a gente tem aqui que a memória ela pode ser considerada uma propriedade universal da matéria viva, né? Que ela é articulada com o feminino. Muito interessante isso, a memória como uma mulher. Então a gente pode ver que a memória ela tem ligação com a mitologia e ela, desde lá da Grécia Antiga, não é ligada ao individual, mas ela tem uma estreita ligação assim com algo que é cósmico, né? Que diz respeito a esse universo, essa coisa material, isso que a gente não quer esquecer, né? E é algo que emerge aí nos nossos ritos de passagem, na sociedade. Aqui no livro, os autores eles vão trazer essa etimologia da palavra da memória, né? E vão trazer a deusa grega para falar Mnemosyne, né? Vão trazer Mnemosyne para falar de memória, e logo depois eles já vão dar início à teoria, tá? E aí, o que eles vão trazer? Eles vão trazer aí umas diferenciações da abordagem neuropsicológica e do que a gente tem na psicanálise. Na neuropsicologia, eles vão trazer autores como Paulo Dalgala-Rondo para discutir a função da memória, e eles vão trazer a ideia do Paulo Dalgala-Rondo sobre memória, né? Que memória, para esse autor, tem a ver com a capacidade de registrar, de reter, de evocar fatos, né? Então, é um foco em um mecanismo cognitivo. E a gente tem também aqui nessa discussão a ideia de memória como se fosse uma adaptação do comportamento, né? Uma ideia moralizante da memória, que reside em experiências passadas. Essas experiências passadas funcionariam
como uma adaptação ao comportamento humano, algo como a gente já conhece aí no darwinismo, né? Mas, enfim, uma coisa aplicada à psicologia. Coisa que a gente sabe que tem uma aplicabilidade restrita. E aí, dando sequência, tá, os autores eles vão trazer o Freud para falar da memória que se apresenta como uma trilha minêmica, né? Trilha minêmica que é um conceito que o Freud vai trazer lá nos primeiros textos que ele escreve, tá? Que foi lançado póstumamente, né? Porque Freud rejeitava esse texto, que é o projeto de uma psicologia científica, texto de 1895. Lá Freud vai desenhar como é que a memória ela funciona entre os neurônios, né? Em uma distinção que Freud faz do que são sistemas de percepção, que eles não retêm, né, o conteúdo, e a memória enquanto traços permanentes, que seria aquela memória dos conteúdos que nós retemos dentro da nossa dinâmica psíquica. Vou deixar aqui em algum lugar da tela, tá? Esse desenho do Freud, é bem interessante, que vai estar lá no projeto de uma psicologia científica, tá? E aí o Lacan vai fazer uma releitura do Freud, né? Como a gente já está careca de saber, e ele vai pensar que a memória não vai estar necessariamente ligada àquele estudo de neuropsicologia do Freud, né? Não no sentido de que ele nega, mas o Lacan vai inserir linguagem nisso. Ou seja, ele vai pensar a memória não como um arquivo que a gente retém e que tem uma função cognitiva, mas ele vai pensar a memória a partir de uma rede significante. Nesse sentido, o conceito do Freud sobre trilhamento é muito interessante, porque a memória ela vai funcionar como um agrupamento de acontecimentos que são simbolicamente definidos. A partir disso que o Lacan começa uma crítica ao reducionismo que esses processos biológicos vão permitir. Então, o Lacan, desde lá da tua tese de doutorado, né, ele já coloca a estrutura da linguagem para operar aí esses mecanismos que até o momento se apresentavam como mecanismos cognitivos, né? A gente tinha um projeto excelente do Freud para romper com essa ideia de processos biológicos isolados, né, como algo meramente cognitivo, e o Lacan, a partir da crítica, né, da reformulação do Saussure, da linguagem, é que ele vai pensar, então, a cadeia significante, né, as redes significantes, S1 e S2, e vai conseguir pensar a memória também. E aí a gente já começa, então, a entrar numa seara que a gente tem memória e tem rememoração, né? Memória que seria esse processo inconsciente que se apresenta como estrutural e rememoração como o ato consciente de recordar. Inclusive, sobre esse ato consciente de recordar é que o Lacan vai desenvolver a sua teoria e vai chegar lá na compulsão e repetição, vai chegar nos conceitos de alienação, que é algo que ele vai produzir melhor ali no seminário 14, sobre a lógica do fantasma, né? Onde vai trazer fantasia e tudo mais, para incrementar essa discussão sobre memória. Mas aqui no que nos cabe, a gente vai falar sobre a Madeleine e Proust, né? Que é a literatura que os autores trazem aqui para falar sobre memória. E é uma literatura muito interessante, né? Proust, que tem vários volumes, e essa passagem da Madeleine é muito conhecida. Resumidamente, para trazer aqui para vocês sobre a Madeleine de Proust, eu vou trazer um parágrafo aqui, tá? E vou ler para vocês vocês possam entender a profundidade literária desse conceito de memória, que é muito interessante e importante para a gente pensar a clínica, tá? Então, vou começar aqui para vocês, tá? Mas, no mesmo instante em que aquele gole envolto com as migalhas de bolo tocou o meu paladar, estremeci atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de causa. Esse prazer logo me tornara indiferentes às vicissitudes da vida. Inofensivo os seus desastres, ilusória a sua brevidade, tal como o faz o amor, enchendo-me de uma preciosa essência. Ou antes, essa essência não estava em mim, era eu mesmo. Ou seja, a partir do momento em que Proust tem o toque do paladar da Madeleine,
né, algo toca nele que faz ele se perguntar, olha, será que isso já existia em mim? Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal. De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava ligado ao gosto do chá e do bolo, mas que ultrapassava infinitamente e não devia ser da mesma natureza. Ou seja, ele já começa a questionar a natureza do sabor daquele bolo. Sinto estremecer em mim qualquer coisa que se desloca, que desejaria elevar-se, qualquer coisa que teriam desancorado a uma grande profundeza. Não sei o que seja, mas aquilo sobe lentamente, sinto a resistência e ouço o humor das distâncias atravessadas. O que assim palpita no fundo de mim deve ser a imagem, a recordação visível que, ligada a esse sabor, tenta segui-lo até chegar a mim. E de súbito, a lembrança me apareceu. Aquele gosto era do pedaço de Madeleine que nos domingos de manhã, em Cambridge, minha tia Leonine me oferecia, depois de ter mergulhado em seu chá da Índia ou de Tilia, quando ia cumprimentá-la em seu quarto. Quando mais nada subsistisse de um passado remoto após a morte das criaturas e a destruição das coisas. Bom, passagem interessantíssima, importantíssima para a gente pensar na memória e pensar como que ela atua na nossa dinâmica psíquica dentro de elementos que operam a partir de um acontecimento de corpo, né? Então vejam, Proust ele come esse bolo que remete ao gosto da Madeleine, que está lá nessa infância ainda muito rudimentar, muito inicial, em que ele tinha essa relação com a tia, e isso remetia a umas fantasias dentro da dinâmica de vida dele. Dentro de uma clínica lacaniana, é isso que nos interessa, tá? Esse sujeito que ele vai ser feito de um jogo de recordação e esquecimento. E por que isso, essa cena do Proust e a questão do significante é interessante, tá? Porque isso vai mostrar que a memória ela não é controlada pela vontade, mas ela vai emergir dentro da vida de uma forma traumática. Proust, antes de comer o bolo, ele não estava arrebatado por aquela memória da casa da tia, né? Mas a partir do momento em que ele prova o bolo, que aquilo ali toca as papilas gustativas dele, é que ele é remetido a um lugar nostálgico que, por vezes, operava fantasias das quais nem ele mesmo se dava conta. É esse lugar do corpo dentro da psicanálise, inclusive. Um lugar em que tem memória, em que tem afeto, em que a gente consegue caminhar com ele a partir dessa memória, desse afeto, e com isso produzir sensações, sensações as quais vão modificar a estrutura desse prédio que são as nossas memórias. Então a gente tem um estímulo sensorial, que é um sabor e um cheiro, que vai ativar uma cadeia significante. A Madeleine, a infância. A tia Leonine, a cidade de Cambridge. E é nesse momento que invade um real, né? Um prazer súbito, que o Proust vai chamar de poderosa alegria, né? É isso que vai revelar uma verdade inconsciente, em que o sujeito do inconsciente ele está dividido entre passado e presente. E, é claro, com esse sujeito do inconsciente, existem coisas que circulam nele que remetem à fantasia, remetem ao fantasma, né? Que vão demonstrar, inclusive, a alienação dele, como Lacan faz lá no Seminário 14. E é essa invasão do real que nos interessa, que interessa dentro de uma prática clínica. E vale colocar aqui também que essa forma de invasão do real é o que vai nos permitir reconstruir uma identidade, reconstruir uma narrativa, nesse sentido da narrativa simbólica, porque é isso que vai reescrever a história do sujeito, né? A partir do momento em que o Proust comeu aquele bolo, e esse bolo levou ele para um lugar lá da Madeleine, de sua tia, a memória ela vai funcionar como uma narrativa simbólica e a gente vai ter uma oportunidade de fazer alguns ajustes na história desse sujeito. Entendem? Então, nesse sentido, de pensar a memória como um significante, como uma narrativa simbólica, em que a gente pode pensar a estruturação da identidade, claramente a gente vai ter uma memória que ela não se resume a imagens, ela não se resume a simplesmente retenções, mas a gente vai ter uma
memória que ela está ligada a um ato de enunciação. Ato de enunciação esse que vai revelar desejos que foram recalcados. Essa memória involuntária, vou colocar assim, tá? Ela vai revelar restos que operam a partir desses conteúdos inconscientes, né? Por exemplo, o Proust, né, o narrador, ele só se reconhece, ele tem um eu ali, que ele é reconhecido através de fragmentos que no momento são desconexos, né? Proust ele vai narrando o sabor do bolo e da Madeleine, que até num certo momento ali eles se confundem, para dizer, olha, cara, isso já tinha aqui, né? Eu já estava aqui, isso é sobre mim. Essa pergunta que é interessante dentro do contexto de rememoração e dentro de um contexto de clínica. A partir da associação livre, que a gente vai chegar no momento e vai dizer, poxa, isso aqui já estava aqui? Né? Este sou eu, ou este é o que, ou isto é o que me contaram, né? O que tem de singular nessa memória que é interessante para o momento, que é interessante para a minha identidade, por exemplo. Assim, dentro da psicanálise lacaniana, a gente tem uma memória que ela não é cerebral, mas ela é literária, e ela vai depender de narrativas que o sujeito vai construir para si mesmo. Mas vejam bem, tá? Isso não se trata de negar a parte cerebral da memória, muito pelo contrário, mas se trata, na verdade, de potencializar alguns mecanismos que estão ali, certo? Se trata de pensar que existem esses mecanismos que são biológicos, que eles vão se dar a partir da evocação, da retenção, do esquecimento, mas que dentro desses mecanismos a gente tem algo de literário, algo de narrativo acontecendo que opera, em que a gente pode intervir a partir de uma experiência analítica, a partir de uma experiência clínica. E essa experiência clínica, ela não se dá apenas no nível da fala, né? Mas ela se dá, sim, no nível do corpo, né? O sujeito ele leva o corpo para análise. Ele leva o corpo para análise, seja numa chamada de vídeo, em que ele precisa restringir esse corpo dentro de uma sala, para ali se colocar ante o analista e falar suas narrativas, começar o processo de associação livre, seja levando esse corpo para dentro da clínica, né? Indo até a clínica do analista e, com isso, colocando esse corpo para se movimentar, para falar. É a partir disso que a gente consegue fazer um trabalho de intervenção e também fazer uma retranscrição desse processo de memória. Esse é um assunto complexo, mas que resguarda algumas estruturas simples, né? Por exemplo, vocês podem se colocar numa atividade de fechar os olhos e pensar numa lembrança de algum cheiro, de algum sabor, né? Imaginem o cheiro, o sabor de canela, de açúcar, de crocância, né? Essa memória ela vai te trazer alguma coisa, ela vai te evocar canela, açúcar, crocância, né? Algo crocante. Você pode pensar, por exemplo, Você pode pensar, por exemplo, num bolinho de chuva que sua avó fazia, né? Ou então você pode pensar em algum bolo que sua mãe fazia, né? Essa memória ela vai estar ligada a algum fragmento do real. E essa memória ela vai ser sempre mediada por esse simbólico. E a gente consegue fazer associações a partir dela. E com isso a gente consegue operar em relação a esse objeto que permanece aí como um resto, né? Como se fosse um objeto A, por exemplo. E aqui dentro do livro, tá, os autores vão ter um cuidado muito interessante que tem a ver com uma classificação neuropsicológica, né? Que a gente tem lá a memória explícita, que é aquela memória declarativa, memória implícita, memória não declarativa, memória procedural, né? Você que estuda psicologia provavelmente já passou por isso, né? Então você também estudante de medicina. E aí a gente vai ter alguns pontos de convergência e divergência dentro desse diálogo da psicanálise e da neurociência, né? Como convergência, a gente vai ter essa questão de que a neurociência ela já assume um caráter da plasticidade sináptica e de uma reorganização contínua. Dentro da psicanálise, a gente tem que a memória ela é uma reelaboração simbólica. Inclusive, o trabalho clínico ele está justamente aí, né? Nessa reelaboração simbólica e nessa atividade da plasticidade cerebral. E como um ponto de divergência, vou colocar assim, né, a gente tem a questão da origem do esquecimento, porque dentro da neurociência, a gente vai ter que o esquecimento ele vai ser um decaimento sináptico, né, ou alguma interferência ali cerebral. Já dentro da psicanálise, a gente pode pensar que o esquecimento ele é um ato,
E, nesse sentido, ele vai resguardar motivações. Vale colocar aqui, tá, gente? A gente tem que ser bem cuidadoso quando vai falar essas coisas, né? Porque a gente separa aqui para fins didáticos, né? A gente fala, dentro da neurologia é isso, dentro da psicanálise é aquilo, né? É como se fossem coisas opostas, que operassem assim. Não, elas ocorrem, elas acontecem por conta de uma dialetização, né? E dentro dessa dialetização, a gente tem que saber, com rigor técnico e teórico, como é que vai funcionar uma psicanálise lacaniana frente ao esquecimento, como é que vai funcionar uma psicanálise de base tradicional, né? Como é que vai funcionar uma neuropsicologia. E essas ciências, elas atuam para potencializar uma outra, né? Por vezes, assim, o sujeito ele pode esquecer por conta de algo disfuncional a nível cerebral, né? Mas nem sempre isso é uma verdade. Às vezes a gente tem uma dinâmica semântica, uma dinâmica de resistência em relação ao desejo, em relação ao gozo, né? Então, essas coisas que a gente trabalha também, a gente deve trabalhar dentro de qualquer caso clínico. Então, dentro da psicanálise, a gente vai estar atento a essa confabulação que aparece como tentativa de preencher uma falta simbólica, sabe? A gente vai estar atento ao objeto A, ao gozo, que dele se depura, né? É para isso que a gente vai apontar aí dentro de um manejo. Bom, essa é a aula de hoje, e para mais elucubrações psicanalíticas, deixa seu like, se inscreve, curte, comenta, compartilha, enfim, faz tudo que isso que o protocolo youtuber pede, certo? Enfim, deixa seu comentário também, fala aí sobre essa questão aí da neuropsicologia com a psicanálise, né? E como é que você tem visto isso, como é que isso tem se apresentado para você que está estudando aqui comigo, né? Estudando aqui com a gente, tá bom? É isso, obrigado e até a próxima.